que Deus ele se revela por meio da natureza a todos os homens, para que nenhum homem fique indesculpável diante de Deus. Isso significa que quando Deus estabelecer o julgamento final, no grande trono branco como nós o conhecemos, e alguém chegar diante de Deus dizendo que não teve a oportunidade de conhecê-lo porque não teve a oportunidade de ouvir falar acerca dele, Deus vai utilizar o argumento da revelação natural, porque ele se revelou ao homem por meio das coisas criadas, pelo que ninguém pode se desculpar diante dele de não tê-lo conhecido e de não ter construído um relacionamento com ele. Mas a segunda revelação que Deus deu de si mesmo foi a revelação especial. E porque Deus precisou se revelar de uma segunda forma, Ele precisou se revelar de uma segunda forma, porque o homem rejeitou a revelação natural de Deus. O homem disse não para a revelação de Deus na natureza, pelo que Deus teve que se revelar de uma forma especial. E como é que ele se revelou de forma especial? Ele se revelou de forma especial, dando ou outorgando ao homem a responsabilidade de escrever acerca dele pela inspiração do Espírito Santo. Aleluia! Lá no Êxodo capítulo 17, ele diz a Moisés: Moisés, todas essas coisas que eu tenho te dito, escreve num livro. Desde então, o homem tem escrito acerca de Deus, sob inspiração do Espírito Santo. Mais de 40 escritores, ao longo de um período que se estende por quase 2000 anos, tem escrito sobre a inspiração do Espírito Santo. E é interessante notar que se eu pedir para você escrever uma história acerca de algum tema, cada um vai escrever um tipo de história. Se eu ordenar que um adolescente escreva algo, ele vai escrever a respeito de um tema. Se eu pedir para um obreiro escrever, ele vai falar acerca de outro tema. Vai sair, e se eu tentar unir esses temas, não vai haver uma unidade. Mas Deus não. Deus ele ordena para que o homem escreva sob a inspiração do seu Espírito. Mais de 40 autores diferentes, de posições socioeconômicas diferentes, de idades diferentes, de tempos diferentes, de situações completamente diferentes, mas todos eles escrevem acerca do mesmo tema. Aleluia, Deus! É esse, você me pergunta. O tema é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está presente em todos os livros da Bíblia Sagrada. Aleluia! Ele está em Gênesis, Verdade. em Êxodo, Ele está em Números, Ele está em Deuteronômio, Ele está em Josué, Ele está em Juízes, Ele está nos livros todos que compõem o Antigo Testamento. Mas Ele também está no Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João. Ele está em Atos, Romanos, Coríntios, e Ele está em todos os livros do Novo Testamento. E no Apocalipse Ele continua vivo e Ele está consumando a história para a glória de Deus. A Bíblia, meus amados irmãos, é o que os teólogos chamam de a revelação especial de Deus.
Mas nós vamos ver que os judeus rejeitaram a palavra, a revelação especial de Deus. Mas qual foi a resposta do homem à revelação que Deus de si mesmo? É interessante nós pararmos para analisar qual foi a resposta que nós, os seres humanos, demos à revelação que Deus deu. O apóstolo Paulo vai dizer que o homem rejeitou conscientemente a revelação de Deus. Ele vai dizer que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Mas de que maneira esse homem conscientemente ele rejeita a Deus? Em primeiro lugar, ele não glorifica. Ele não reconheceu quem Deus é. Ele não adorou a Deus pelo seu caráter. Glorificar a Deus significa adorar a Deus pelo que Deus é. E o homem, segundo o apóstolo Paulo, ele não glorificou a Deus pelo que Deus é. Mas em segundo lugar, o homem não lhe deu graças, diz o apóstolo Paulo. O homem não reconheceu o que Deus fez, não o adorou pelas suas obras. E o apóstolo Paulo, ele vai continuar falando a respeito das consequências. A primeira consequência é um problema intelectual. Se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios. O homem criou novas verdades em detrimento da verdade divina, excluindo Deus das suas vidas. O primeiro problema que o não reconhecimento de Deus causou no homem foi um problema intelectual. O homem, ele criou novas verdades em detrimento da verdade divina, de excluir o Deus da sua vida. O segundo problema, meus amados irmãos, causado no homem, é que o seu coração foi obscurecido. O apóstolo Paulo diz: obscurecendo-se o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A terceira consequência causada pelo não reconhecimento de Deus foi uma idolatria irreverente. O homem, não aceitando Deus, ele precisou criar um próprio Deus para ele. Quando o homem, ele rejeita a Deus, quando o homem, ele tenta excluir Deus da sua vida, ele não pode se desvencilhar do fato de que ele tem em si uma natureza que é predisposta a adorar. Por mais que o homem ele diga que é ateu, ele sempre está prestando culto a alguém. E quando o homem ele rejeita o conhecimento de Deus, ele tem a necessidade de criar outros deuses para si. E o apóstolo Paulo vai dizer que o homem, em primeiro lugar, ele tenta criar um Deus igual a ele, um bípede. Não sendo suficiente, ele tenta criar para si um Deus volátil como a ave. Em terceiro lugar, ele tenta criar para si um Deus de 4 patas, um quadrúpede. E em quinto lugar, um Deus que rasteja sobre o seu ventre, um réptil. Diante de tudo isso, meus amados irmãos, nós podemos pensar novamente: é possível que um cristão como nós, hoje, à semelhança dos israelitas, possa cair no pecado de idolatria? Será que nós, que julgamos ser tão desenvolvidos intelectualmente, podemos cair no erro da idolatria? A minha resposta para essa pergunta, diante de tudo que nós lemos, é sim.
nós podemos sim cair nesse erro. Pelo que vimos, a grande causa da idolatria, em resumo, é a rejeição do conhecimento de Deus. O desprezo por quem Ele é. E deixar de dar graças e reconhecimento por tudo o que Ele faz e continua fazendo. Aleluia! Portanto, meus amados irmãos, são duas as causas da idolatria. A primeira é desprezar a Deus por quem Ele é. É não fazer caso de quem Deus é. E o segundo motivo é deixar de dar graças a Deus por tudo o que Ele tem feito. Mas quais são as causas da idolatria nos nossos dias? Meus amados irmãos, para que nós possamos pensar nisso, nós devemos relembrar um pouco de como eram os dias no tempo do profeta Elias. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Quem me dá aqui 10 minutos para eu terminar essa mensagem? 10, 20, 30, 40. Aleluia. Meus irmãos, o período em que Elias exerceu o seu ministério foi um período de intensa crise espiritual. Durante esse período, a religião de Yahvé correu o risco de desaparecer do reino de Israel. Um dos exemplos foi o fato de um templo consagrado a Baal ter sido construído na capital do Reino do Norte, Samaria. O culto a Baal chegou a ser oficializado como a religião oficial do Estado, da nação de Israel. É bastante significativo para podermos identificar os deuses contemporâneos, pensarmos no que representava Baal, essa falsa divindade na época de Elias. Baal, meus amados irmãos, era uma divindade cananeia, que segundo os cananeus, era o deus da agricultura, era o deus da chuva, era o deus da fertilidade. Essas características atraíram a atenção da nação de Israel. O grande erro da nação foi passar a acreditar que Baal era a fonte do seu sucesso. Dessa forma, passaram a cultuá-lo, se esquecendo de Yahvé. Eles não reconheceram que a prosperidade da nação tinha origem no único e verdadeiro Deus, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 10 e 12. Tudo que o inimigo queria era que o povo acreditasse que dependia de Baal.